O que te faz realizar uma compra? Quais os sentimentos envolvidos nessa questão? Uma das ciências que pode ajudar você a entender tudo isso é o neuromarketing. Inclusive, esse tipo de conhecimento pode até influenciar na escolha entre um vendedor ou outro. Esse é o assunto do programa Conexões Imobiliárias de hoje, que já começou. E a gente recebe aqui no estúdio a professora Larissa Ramos. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Mirela, por essa oportunidade e pelo convite também. Estou muito na expectativa desse programa, professora. Que bom. Porque a gente sabe que o neuromarketing são estudos que unem a ciência aos conhecimentos de marketing. Muitos dizem que toda venda é emocional. E o neuromarketing fala em vender ao subconsciente, diretamente ao cérebro, tem a ver com as emoções. Professora, o que é o neuromarketing? Como é que ele se diferencia do marketing tradicional, que todo mundo conhece? Boa. Então, o neuromarketing ele é nada mais do que a junção da neurociência com o marketing, que nos diz que o consumidor ele vai agir primeiramente pelo inconsciente, para depois ele justificar com a razão a compra dele. Então, isso justifica muito porque que às vezes a gente quer algo e não sabe nem por que a gente quer. Então, o neuromarketing ele vem para nos mostrar que a nossa compra ela vem por vários fatores inconscientes, de emoções, de coisas do passado que fazem com que a gente decida antes de bater ali o martelo dessa compra. E ele diferencia do marketing porque o marketing ele está ali para a gente trabalhar com a marca, com a forma que a gente vai vender, mas o neuromarketing ele vem com a questão da venda inconsciente, de quais são as ações que nós vamos tomar para que esse consumidor compre e diga que quer algo mesmo antes dele ter essa consciência real de que ele quer aquele produto ou aquele serviço. E muitos chamam o neuromarketing de marketing das emoções. Exato. Basicamente é isso. Hoje a gente já temos pesquisas onde dizem que mais de 90% das nossas decisões de compra, elas são baseadas pelas emoções. E aí é um erro quando nós temos vendedores que são extremamente técnicos, primeiramente, e não procuram, antes disso, entender quais são os fatores emocionais que podem levar a pessoa a comprar. E aí são vários, a gente tem que entender, eu acho que é por isso que é tão bom a questão da escuta ativa. Por exemplo, a gente está falando aqui para corretores. Então, assim, poxa, chega, entende o seu cliente, qual é o perfil do cliente, qual é a classe do cliente, porque isso importa. Importa qual é a necessidade dele. Se a gente está falando de um cliente de classe A, a gente não está falando de um cliente que vai ser atingido emocionalmente por perda ou por dor. Ele vai ser atingido por exclusividade, prazer. Então, é uma outra abordagem. Então, eu preciso escutar, saber quais são as emoções, qual é o conteúdo de vida daquela pessoa para que eu possa abordar em cima disso quais são as emoções, quais são os gatilhos que eu vou usar para conseguir fechar aquela venda. Então, quando você entra, de repente, dentro de um apartamento, um imóvel para mostrar ali para aquele cliente, você não vai dizer, olha, aqui tem 20, esse quarto aqui tem 40 metros quadrados. Você vai dizer, aqui pode ser o quarto da sua filha, essa sala aqui é a sala que pode ser o primeiro Natal da família. Então, são coisas que você vai falar, que vão trocar, que tira a parte técnica para trazer para o emocional e fazer com que aquela pessoa se imagine naquele lugar. E não somente por uma questão de valor em si, não é nem de valor, é de preço, porque existe uma diferença nisso. E que a gente olha e diga, poxa, esse apartamento aqui é o que eu quero para a minha família. Isso aqui é uma construção, é uma emoção a pessoa ter ali, às vezes é o primeiro imóvel, né? Então, isso faz toda a diferença para que esse corretor ele tenha efetividade na venda dele, né? E reconhecer esses sinais, então é importante, Sim. Professora. Reconhecer os sinais. Como é que quem trabalha com vendas pode entender esses sinais? Bom, o corpo, como já diz, o corpo fala, né? Então, antes de qualquer coisa, você está vendo que a pessoa, você pergunta, poxa, para quem é? É para quantas pessoas? Você tem filhos? Para quantas pessoas aqui esse imóvel? Então, quando a pessoa vai comentando sobre
a vida dela, você vai vendo, poxa, o cara tem filho, ele está pretendendo ter filho, ou ele vai casar. Então, tudo isso são informações que servem naquele momento ali para serem usadas como gatilho. Ou, às vezes, ele quer simplesmente, porque isso acontece muito, que é aquela venda por ego, por prazer, e a pessoa diz, olha, isso aqui é a melhor localização de Fortaleza, isso aqui é o que há de melhor, aqui só moram grandes personalidades, porque tem gente que se impacta por isso, e aí eu preciso entender qual é o perfil do meu cliente para que eu aborde isso. Então, se eu estou vendo que é uma pessoa que tem essa preocupação com o ego, com o status, eu vou abordar em cima disso. Então, esses sinais a pessoa vai dar. Ela vai dar na forma de falar, ela vai dar na forma de vestir, ela vai dar em todas as formas ali, na forma como ela fala, a gente vai perceber isso. E o corretor, ele tem que estar bem atento a isso, porque essas informações que o cliente dá são importantíssimas para que ele siga qual é o melhor caminho, porque não existe um padrão para todo cliente. Todo cliente é diferente e todo cliente ele vai ter que ter uma abordagem diferente se quiser conseguir ter êxito. E hoje, Larissa, ao mesmo tempo, a gente está vivendo num momento de uma automatização muito grande, com a inteligência artificial, com o ChatGPT, com robôs que fazem atendimento. Então, como é que fica essa questão? Bom, o cérebro da gente, ele é feito para economizar energia. Então, assim, a gente busca tudo o que é mais fácil e o que já é conhecido. Então, quando a gente fala de encurtar ali os caminhos, o cérebro vai buscar coisas que já são conhecidas, hábitos. Então, a inteligência artificial, ela vem muito para... Eu digo que ela vem para ajudar, mas a gente precisa ter o toque humano também. Eu preciso, sim, da inteligência artificial, mas eu preciso ter aquele meu toque humano de entender, porque a IA não vai substituir o olhar humano. Então, a forma como eu entendo o meu cliente, ela é extremamente única para quem está ali naquele momento, frente a frente com o cliente. Uhum. E é possível aplicar estratégias de neuromarketing, mesmo quando o cliente tem um baixo orçamento? Sim, porque aí nesse ponto a gente está falando de outros gatilhos, que foi o que nós falamos, que de acordo com o público nós temos gatilhos diferentes. Então, quando a gente tem um público que tem um baixo orçamento, a gente vai trabalhar naquilo que são os gatilhos que atingem esse público, que é aquela velha história de que está acabando, ou que esse é uma oportunidade única para você que não teve a oportunidade ainda, trabalhar dentro das emoções de uma grande conquista, porque quando a gente está falando de públicos que não têm tanta condição financeira assim, a gente está falando mais ainda de pessoas que têm o sonho de ter o seu primeiro apartamento, seu primeiro imóvel. Então, isso é muito forte para essas pessoas. Então, elas vão, obviamente, fazer de tudo para conseguir esse sonho. E aí, assim, o corretor ele precisa ser muito consciente de que, poxa, o que está dentro do orçamento dessa família, dessa pessoa que está... Não vou apresentar um imóvel que está completamente fora do perfil da família e daquela capacidade. É por isso que é bom, a gente não pode subestimar o cliente de forma alguma, mas é bom que a gente entenda qual é o perfil de cliente que a gente está tratando naquele momento. Então, para essas pessoas, para esse público, a gente vai trabalhar mais ainda com as emoções, a gente vai trabalhar com o sonho, que isso é importante, de ter o seu primeiro imóvel, de ter ali a sua primeira vivência, porque isso é um sonho, é uma emoção muito grande a pessoa ter o seu primeiro imóvel, principalmente se ela for uma pessoa que tenha poucas condições. E a gente sabe que isso é o sonho praticamente de todo brasileiro, é de ter a sua casa própria. Então, é um sonho que, se o corretor souber bem manusear isso, ele vai conseguir encontrar o lugar certo para o perfil certo. O neuromarketing, ele é uma ciência? Como foi que ele surgiu? É algo novo? Porque não faz muito tempo que a gente escuta falar do neuromarketing. Eu acredito que seja algo um pouco mais recente, vamos dizer assim. Explica pra gente também a questão dos gatilhos mentais. Você falou de alguns, mas eu acho que é algo que muita gente talvez escute, mas na prática não saiba o que é e como se aplica. Sim, o neuromarketing ele já vem há algum tempo, mas
nos últimos anos tem sido mais forte, tem sido mais evidente a falar sobre o neuromarketing, porque a gente parou de achar que vai conseguir aquele estilo de venda da força, de ser muito técnico, de querer empurrar para o cliente, já não funciona mais. Então, hoje nós estamos trabalhando, o neuromarketing está muito em evidência, porque as pessoas estão percebendo que para conseguir efetivar uma venda, a gente precisa trabalhar realmente, de fato, nos desejos e no inconsciente do cliente. E é aí onde entra o neuromarketing, são essas formas de trabalhar as emoções para que eu consiga ter uma efetividade na minha venda, porque essa questão de empurrar e dizer que você tem que fazer não está funcionando mais. Até porque a gente, como cliente, é interessante que por mais que a gente queira comprar, a gente detesta perceber que estão vendendo alguma coisa para a gente. Então, o neuromarketing vem para que a gente compre sem essa pressão. Tipo, eu estou comprando, por mais que o seu inconsciente que esteja comprando ali, que a gente não tem essa ideia de que está sendo forçado a fazer alguma coisa. É muito aquela história de que às vezes você chega dentro de uma loja e você quer, você está passando numa loja, você nem colocou o pé lá dentro, o vendedor já foi lá fora para lhe abordar. E aí, às vezes, você desiste porque você foi impactado ali de uma forma que lhe intimidou antes mesmo de você pensar em querer comprar. Então, isso não é bacana, não tem funcionado mais tanto assim. Né? E aí a gente fala dos gatilhos mentais, a gente tem gatilhos mentais que são os mais usados, que é a questão da escassez, a questão do prazer, do status. Então, nós temos exemplos de empresas fantásticas que trabalham com gatilhos mentais. A gente tem a mais conhecida, que a gente tem a Coca-Cola, que quando você fala de Coca-Cola, você está falando, automaticamente você lembra de família, de reuniões ali, da infância, que você ia comprar ali uma Coca-Cola. Então, isso são gatilhos que são ativados, porque você lembra ali da sua... Quem nunca... falou sobre uma empresa e lembrou ali de quando era criança, e isso impacta na sua compra de hoje. Né? Então, assim, esses gatilhos mentais trazidos para o ramo imobiliário, eu acho que muito deles, assim, essa questão do status, do prazer, do pertencimento. Então, nós temos muitos gatilhos desse tipo para trabalhar e o corretor, ele tem todas essas informações na mão para poder reverter ali e conseguir fechar aquele negócio, porque nós estamos falando dentro do setor imobiliário de valores muito altos e nós estamos falando também de sonhos muito grandes dessas pessoas. Então, como eu sempre falo, eu preciso entender qual é o perfil do meu cliente para abordar o gatilho certo. Então, nós temos dentro do setor imobiliário muitas pessoas que são movidas por querer estar dentro do melhor ambiente, do melhor bairro, dentro de um ecossistema que gera um status para ele, e eu tenho outras pessoas que querem simplesmente o sonho de ter a casa própria. Então, eu vou usar o gatilho que mais se adequa para esse perfil. E aí nós temos gatilhos da segurança, eu tenho o gatilho ali de pensar, poxa vida, sentir um cheiro, que são as emoções. A gente tem hoje lojas, a gente tem ambientes que você sente um cheiro específico. E isso é o marketing sensorial, que é aquilo que eu posso sentir, o gosto e lembrar da marca, o cheiro, a identidade visual do local. Então, trazendo aqui mais uma vez para a área de imobiliária, às vezes quando o corretor vai lá apresentar ali aquele apartamento já decorado e tal, coloca um cheirinho de alguma coisa, bota uma música para o cliente ouvir, se sentir ambientado ali dentro daquele local e já se sentir pertencente àquele lugar, para já se imaginar vivendo dentro daquele local. Mas como é que acerta, por exemplo? Vai que aquele cheiro para o cliente, esse cheiro é muito forte, ou então, eu não gosto desse estilo de música, me lembrou algo que não... Como é que você consegue ser assertivo? Porque são coisas que você está falando, Larissa, muito pessoais. Sim, a gente vai muito pelo básico, né? Aquela coisa tipo... E assim, dentro do neuromarketing,
A gente tem ferramentas que digam, olha, se eu quero fazer com que um cliente permaneça mais tempo dentro do local, eu coloco uma música mais tranquila, uma música mais instrumental, mais suave, para que eu não gere tanta ansiedade nele. Ou quando eu quero entrar dentro daquela loja do varejão, da oferta grande, coloco uma coisa mais agitada, porque faz com que gere uma ansiedade maior e uma rapidez maior naquela compra de impulso. Só que aí isso são perfis, mais uma vez, diferentes. Eu estou falando de uma loja onde eu estou vendendo varejo, e aí você pode perceber e deve lembrar que, poxa, eu já entrei em alguma loja dessas de varejo, que você chega lá, o som está super alto, então você não entende por quê. É para dar esse sentimento de excitação e de agitação dentro do consumidor, para que o que ele vai fazer ali, ele vai, faça rápido, compre e vá embora. Já uma outra, você já entra dentro de restaurantes, você vê uma música mais tranquila, uma música mais serena. Para quê? Para que a permanência seja mais longa, porque eu estou relaxado, eu estou tranquilo. E aquilo faz com que eu queira estar naquele lugar e que eu me sinta melhor e mais relaxado dentro daquele ambiente. Então, essa questão sensorial, ela tem a ver com a questão das cores, do ambiente. O vermelho, ele dá uma excitação, inclusive, estudos comprovam que a cor vermelha, ela aumenta a pressão sanguínea. Então, tudo isso faz parte do neuromarketing. Então, são muitas coisas, assim, são assuntos que daria para a gente conversar aqui um dia inteiro, porque são muitas frentes que a gente pode atuar, com cores, com a parte sensorial, com gatilhos, tudo isso. Você falou do sensorial e falou do refrigerante, eu lembrei, para mim é muito marcante o barulho, Né? Do gás. Isso. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Tem outras empresas que tem um jinglezinho que você, quando escuta, você já sabe que é sem que tenha falado. Quando a gente fala de cores, se eu falar aqui da cor roxa, rapidamente já vem uma marca aqui na cabeça da gente. Então, tudo isso são coisas que as marcas usam para quê? Para que se entre dentro da cabeça inconscientemente do consumidor sobre a sua marca, sobre os cheiros, sobre os sons. E isso é algo que a gente agora conversando, eu imagino que você já começa a parar para pensar, verdade, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Porque é tão automático da gente que a gente não vai percebendo que no dia a dia a gente é sim impactado por isso e não percebe. E isso não significa dizer que porque você sabe disso, você não é impactado. Porque apesar de eu estudar sobre isso e isso estar dentro da minha rotina, eu sou impactada por esse tipo de coisa diariamente. A diferença é que depois de um tempo eu me percebo. E aí eu percebo, gente, mas olha, isso aqui ó, algo... Isso aqui é um tipo de marketing aqui, neuromarketing. Será que eu caio ou será que eu não caio? Né? Mas isso acontece com a gente diariamente. Não temos tanto controle sobre. Não, porque é inconsciente, é exatamente isso. Uhum. E com relação a preço, por exemplo, eu acho que o cliente, dizem, né, assim, que o brasileiro, ele tá muito numa compra, principalmente a compra de um imóvel, assim, a questão do preço influencia demais. Então, ao mesmo tempo, que é algo bem prático, né, o valor. Sim. E ao mesmo tempo, o neuromarketing, como você muito bem já explicou, está relacionado às emoções, ao que não é palpável, ao que a gente às vezes nem percebe. Sim. Então, como é que fica esse, vamos supor, o cliente, por exemplo, tem um impedimento financeiro, mas o corretor de imóveis sente que ele quer aquele imóvel, mas que ele não consegue, o orçamento não deu, ou o financiamento não foi aprovado. Então, como é que ele pode pegar, de repente, algo que ele percebeu ali e trabalhar a favor dele e, ao mesmo tempo, também ajudar o cliente? Não sei se eu fui clara, assim, né? A gente está falando de um cliente que tem o sonho, mas que, infelizmente, não está, naquele momento, com aquela condição favorável para isso, né? Então, isso vai acontecer, nem sempre vai, eu acredito que nem sempre a gente vai, eu sou da área de vendas aí há mais de 20 anos, então eu já tive clientes que realmente a gente não tinha muito, poxa, vamos ter que esperar um pouquinho. Mas até mesmo quando a gente tem um cliente desse tipo que dá para esperar, que a gente precisa esperar um pouquinho, a gente precisa fazer o melhor por ele e fazer o melhor atendimento que a gente pode, porque o sonho vai permanecer com ele. E quando ele estiver naquela melhor condição, ele vai voltar para fechar aquele negócio. Ele vai indicar outras pessoas porque ele foi bem atendido. Então, se o corretor tentou de todas as formas e realmente não deu,
trate bem, faça melhor, haja como se realmente ele tivesse aquela condição, porque o sonho vai permanecer dentro dele e eu posso garantir que ele vai continuar buscando aquilo ali. Na hora que ele conseguir as condições financeiras para isso, ele vai lembrar de quem atendeu ele bem, de quem acreditou mesmo quando ele não tinha aquela capacidade para fazer isso. E a venda vem muito disso hoje. A gente está hoje com um momento onde as pessoas precisam de provas sociais, as pessoas hoje dão mais valor a uma indicação de alguém que conhece o seu serviço do que vários outros tipos de marketing que você pode fazer. Então, o boca a boca hoje, o bom atendimento é o melhor marketing que você pode ter para vender. Então, se o corretor ele souber fazer bem o negócio, ele vai fechar a venda ou ele não vai fechar e ele vai ter uma pessoa que vai ser embaixador da marca dele e indicar, cara, está precisando de um imóvel, tudo, eu conheço a pessoa aqui que pode te ajudar. Ele vai te atender super bem, vai fazer o melhor que pode para você. Então, isso é algo que o corretor tem esse poder nas mãos, além de uma coisa muito importante que a gente tem na venda, que é o pós-venda. O pós-venda ele é fundamental para que a gente tenha vendas recorrentes, porque eu tenho um cliente, ele fez uma compra comigo, poxa, vamos comemorar com ele, como é que tá, como é que foi, o que é que você está sentindo, o que você precisar, eu estou aqui. Porque na hora que tem um familiar, alguém precisando de um imóvel, ele vai lembrar quem foi a pessoa que lhe atendeu. Tem fulano de tal aqui que vai te atender muito bem. Deixa eu passar aqui o contato dele. Então, o pós-venda ele é fundamental para que a gente tenha sempre vendas recorrentes. Então, um bom atendimento, mesmo naquele momento que o cliente não tem aquela condição naquele momento, faz com que ele crie um vínculo emocional com o corretor, de poder ter ajudado ele naquele momento, e aí, quando ele teve a condição realmente que podia, ele foi lá e lembrou daquele corretor para fechar aquela venda. Então, algo que eu acho que se destaca muito na sua fala, Larissa, é que a gente aprende essas técnicas, mas a gente tem que trabalhar com a verdade. Sim, com a verdade. Não adianta, isso não funciona mais você querer colocar a todo custo, empurrar uma coisa para o cliente que ele não está precisando ou que não está dentro, que não vai dar certo para ele. Porque isso vai gerar, mais na frente, uma coisa totalmente desalinhada, vai gerar uma venda que não vai trazer satisfação para esse cliente. Então, ter esse cuidado é fundamental. A gente precisa ter consciência de que, sim, nós vivemos de vendas, mas a gente precisa vender aquilo que, de fato, o cliente precisa. E aí entra com a expertise do corretor e do vendedor, de, às vezes, entender o que o cliente precisa, porque, às vezes, nem ele mesmo sabe o que ele está precisando. E a gente precisa, conversando com ele, entender o que é que ele precisa, porque vai ter muito cliente que não sabe o que precisa. E aí a gente, como ali que está na linha de frente ali dessas vendas, é que precisa dar uma ajudinha para o cliente para entender o que é que ele precisa naquele momento. Existe algum limite ético para a aplicação do neuromarketing? Bom, o neuromarketing, ele não tem alguns mitos que as pessoas pensam, tá me induzindo. Tá? Não, o neuromarketing, ele não induz nada a ninguém, está ali dentro de você, está dentro das suas vivências como ser humano, está ali dentro das coisas que você já viveu ali, que trazem dentro da sua infância, das coisas que dos seus padrões. Então, isso só ajuda no momento em que você é pego ali pelas suas emoções. Então, você, Mirelle, é atingida por um tipo de emoção. Já eu sou por outra. Então, não existe um padrão, está de acordo com as nossas vivências, com aquilo que a gente já teve de história da nossa vida e que nos impactam. Então, eu não digo que o neuromarketing é algo que está fora dos padrões ou de ética, não. Ele está dentro de cada um de nós. O neuromarketing ele só vem para colocar isso mais em pauta para que a gente consiga trabalhar com propriedade esses gatilhos e até mesmo para levar, como eu bem falei agora, entender o que é que de fato realmente o cliente quer, porque às vezes ele não sabe o que é que ele está querendo. Ele sabe, inconscientemente ele está agindo, mas conscientemente ele ainda não sabe o que é que ele de fato quer. Então, o neuromarketing ele vem para ajudar isso, ele não tem nada de antiético ou nada de induzir o cliente a fazer qualquer outra coisa desse tipo.
Larissa, e a gente vê que essa área do neuromarketing, ela está cada vez mais evoluindo, né? A ciência, as pesquisas. Então, assim, qual é o futuro do neuromarketing hoje nessas estratégias comerciais? Ele está bem mais ativo nisso. Nós temos hoje pesquisas grandes. A gente tem pesquisas de visuais, nós temos pesquisas de mapeamentos, né, acompanhamento visual, para entender quando você entra ali dentro de um supermercado e vê para onde é que o cliente olha primeiro, qual é o local que o olho do cliente vai quando ele vê uma embalagem primeiro. Então, existem pesquisas para isso, para entender, até saber como posicionar a marca. Tá? E mais um exemplo sobre essa questão de pesquisas que a gente tem e como é forte, e acredito que as pessoas que estudam neuromarketing já devem ter, pode ser que já tenham ouvido falar sobre isso, mas há muitos anos atrás, quando houve a questão que foi chamada da guerra das colas, da Pepsi e da Coca-Cola, foi feito um teste cego e as pessoas tomavam ali aquele refrigerante e diziam a Pepsi ela ganhou ali na questão do sabor, né? E a gente sabe que a Coca-Cola sempre vendeu mais, mas no teste cego as pessoas disseram que o sabor melhor era o sabor da Pepsi. E depois de um tempo, quando as pessoas fizeram um teste mais aprofundado, que foi com um teste ali realmente de mapeamento dessas pessoas que foram tiradas para um estudo, e quando elas sabiam que estavam tomando a Coca-Cola ou a Pepsi, a Coca-Cola ganhou, porque na hora que as pessoas sabiam que estavam tomando a Coca-Cola, elas começaram uma parte do cérebro do lado emocional dessas pessoas foi ativado. Por quê? Porque embora no teste cego o sabor que eles gostaram foi da Pepsi, mas na hora que disseram assim, esse sabor aqui é da Coca-Cola, remeteu às questões emocionais de família, de infância, de tudo isso. E aí, mesmo o sabor da Pepsi sendo, naquela pesquisa, melhor do que o da Coca-Cola, o que ganhou ali foi as emoções que as pessoas identificaram quando disseram isso aqui é Coca-Cola. E aí uma parte do cérebro foi ativada das emoções. Por quê? Porque a Coca-Cola trabalha o marketing dela todo baseado nas emoções. Então, isso é o importante, que às vezes você pode até não ter o melhor produto, mas se você souber ativar as emoções e aquilo ali trouxer, remeter coisas ali da sua vida que levam você à emoção, aquele produto para você vai ser o ideal. Muito obrigada, professora, pela aula hoje aqui no Conexões Imobiliárias. Olha, foi muito bom aqui. Como eu disse, a gente poderia conversar ainda muito mais tempo sobre isso, porque realmente é uma área muito prazerosa, muito gostosa de falar, que está no dia a dia da gente, porque tudo é vendas, a gente se vende, a gente está ali para se mostrar ali o tempo todo, vender a sua imagem, o seu conteúdo. Então, eu acho que é importantíssimo que a gente se aprofunde mais em relação a isso. E aí, fechando, assim, a dica que eu dou para os corretores observem mais o cliente, ouçam, entendam qual é a emoção que pode ser tratada, cuidar da imagem pessoal, a primeira impressão é fundamental. Então, assim, é a vestimenta, é a forma de falar. Então, tudo isso implica na hora da venda. Então, colocando todos esses pontos em prática, eu tenho certeza que muitas vendas virão aí. Muito obrigada. E antes de terminar o programa, eu quero lembrar você que existem muitos cursos na área de neuromarketing oferecidos, inclusive a professora Larissa Ramos, da Universidade de Fortaleza, da Unifor, e a Unifor tem um convênio com o Cresce Ceará, então todo corretor de imóveis pode entrar em contato com a universidade para ter acesso a esse desconto que chegam até a 40% em graduação, pós-graduação, então vale a pena você tirar um tempinho, porque conhecimento nunca é demais, nunca, né, professora? De forma alguma. Muito obrigada. Eu que agradeço. E hoje a gente fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Tchau, tchau.